Boa noite a todos, eu sou a Juvândia Moreira. A gente está aqui mais uma vez em um Momento Bancário em Debate. A gente acabou de fazer aqui um minuto de silêncio por conta das vítimas do tsunami, do terremoto lá no Japão. Nós vamos começar aqui o Momento Bancário em Debate, que é uma continuidade do debate que a gente tem feito aqui no mês de março, sobre um tema muito importante para a gente, que é a igualdade de gênero. E hoje, nesse mês, a gente teve convidados especiais, teve blogueiras, né? A gente tem aqui hoje uma convidada muito especial. Uma convidada que é a primeira mulher senadora aqui pelo estado de São Paulo, e que, aliás, vai fazer aniversário essa semana, né? Dia 18 de março. Queria aproveitar para parabenizá-la pelo aniversário, te desejar muito sucesso, né? E agradecer, inclusive, toda a sua contribuição, né, que tem dado aí para a nossa sociedade na política. Então, a Marta Suplicy, como eu disse, é a primeira senadora eleita aqui em São Paulo, é formada pela PUC, tem mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade de Michigan e pós-graduada na Stanford. Bom, então a gente vê que ela é bastante qualificada, além do currículo político, né, da atuação e do que ela já fez, também é uma formação bastante elevada. Tem extensa e marcante carreira política, né? Além de ser senadora, ela já foi deputada federal, prefeita de São Paulo, ministra do Turismo, e tem 9 livros publicados. Então, assim, a gente vai conversar um pouco aqui sobre a participação da mulher na política, como que a senadora vê a atual situação dessa discussão das mulheres, ou da situação das mulheres, né? Tanto na vida privada, porque aí a gente vai falar um pouco da violência doméstica, né, quanto na vida pública, na política, no legislativo, no executivo, a participação das mulheres no mercado de trabalho, a diferença salarial. Então, a gente sabe que nós somos 51% da população brasileira, mas nós temos um salário, em média, aí, 30% menor que dos homens. 34% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. E mais a cada 2 minutos, 5 mulheres sofrem violência doméstica no Brasil. Isso é um dado aí de um estudo recente da Fundação Perseu Abramo, e é um dado alarmante, né? Uma situação que precisa ser mudada e que cabe a gente fazer essa situação mudar. E na política, né, se você olhar aí a Câmara de Deputados, são 8% só de mulheres. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, o que fazer para mudar, o que precisa ser feito, como é que ela avalia esse cenário atual, como é que avalia que avanços, do ponto de vista dela, que avanços que a gente teve e o que a gente precisa avançar, que desafios que a gente tem que enfrentar, como é que ela vê esse momento atual, né? Se é um momento positivo, a gente tem a primeira mulher presidenta do Brasil, né? Ela é a primeira senadora vice-presidenta lá do Senado, né? Então, a gente tem alguns marcos. Aqui, nosso sindicato tem 87 anos, eu sou a primeira mulher presidenta desse sindicato também. Vai fazer 88 anos, com uma categoria que metade da categoria são mulheres, metade homens. Você estreou. Então, a gente tem também, vai conversar um pouco sobre o projeto de lei dela e vai ver como é que ela está avaliando, né? Eu vi um pouco também a opinião dela sobre o Brasil, né? Nós estamos num momento otimista, o Brasil bem visto no exterior, o momento econômico, o que tem de desafios aí no país, e se faz diferença, que diferença faz as mulheres na política. Então, nós vamos organizar o debate assim, ela vai falar, né, por uma meia hora mais ou menos, depois a gente vai passar as perguntas. A gente tem aqui um plenário, vai receber as perguntas por escrito, mas como a gente está no mês de março, mês da mulher, nós, excepcionalmente nesse debate, vamos abrir a palavra para umas 3, 4 mulheres fazerem sua pergunta aqui na frente. Certo? E já tem pergunta chegando pela internet, então os internautas também podem, e as internautas podem mandar suas perguntas aqui para a nossa convidada especial, a senadora Marta Suplicy, que agora eu
passo a palavra. Bom, muito obrigada, Juvândia, nossa primeira presidenta. E eu acho que quando eu brinquei que você estreou bem, acho que estreou, porque foi um caminho importante que você também abriu. Como você disse, há tanto tempo existe o sindicato com metade de mulher e demorou 88 anos, é isso? 87. 87 anos para que pudéssemos ter uma mulher. Eu acredito que nós estamos num momento especialíssimo, né? E quando a Dilma, na campanha, teve aquele episódio da menininha no aeroporto perguntando: mulher pode? E ela quase nem entendeu a pergunta, né? E eu acho que hoje está muito claro que mulher pode sim. Acredito que a mulher pode, mas o momento é especialíssimo e eu vejo numa dimensão como se fosse igual quando conquistamos o direito ao voto. Nessa força. Por quê? Bom, primeiro porque vai marcar é um marco, né? Não é que vai marcar, é um marco. Daqui para frente, ninguém vai poder usar e dizer que mulher não pode. Está lá. Né? Depois, porque as lutas foram muito sofridas todas. Né? Eu acredito que nós passamos para chegar a mulher lá, nós tivemos a luta pelo direito ao voto, nós tivemos todas as conquistas, depois nós tivemos os grupos feministas dentro dos partidos, dentro dos sindicatos, os enfrentamentos machistas todos, depois nós tivemos lei das cotas, depois nós tivemos partidos com lei de cotas, depois tivemos obrigatoriedade por lei das cotas das mulheres, tivemos alguns retrocessos, que as cotas não é que funcionam tão bem, mas foi uma luta grande. Eu até aqui estava pensando, né? Fazem 79 anos que nós conquistamos o direito ao voto. Né? Primeiro, em 32, só podiam votar as casadas. Viúva ou solteira podia casar, desde que tivesse propriedade. Depois, nós tivemos, em 34, eliminaram as restrições. Tudo bem, aí todas podiam votar. Mas não era obrigatório. Sabe o que eu fiquei pensando, quando eu estava pensando o que eu ia falar aqui? Eu pensei, que engraçado, né? Porque é muito interessante isso. Por que para homem era obrigatório e para mulher não era obrigatório? Olha, eu me diverti com as hipóteses que eu fiz, né? Porque é esdrúxulo. Depois virou obrigatório. Mas só foi em 62 que nós deixamos de ser equiparadas, com a terminologia da época, que hoje seria escandalosa, aos silvícolas e débeis mentais. É na esquina, gente, 1962. Precisava assinatura do marido para fazer qualquer coisa, né? Era como se fosse incapacitado. Né? Então, é muito recente. Se formos pensar assim, até que não foi tanto. Demoramos uns 50 anos para chegar lá. Foi bom, Juvândia? Não foi até rápido, se você for pensar, nesse Brasil tão machista. Então, eu comecei a achar que nós estamos indo bem, muito bem. Entretanto, a representação parlamentar, como você falou, é péssima ainda, somos menos de 10%. E no Senado, em 81 senadores, somos 12 senadoras. Né? E na Câmara a situação também é muito ruim. Então, mostra que nesse local nós não adentramos, não adianta achar. Nós chegamos à presidência por uma série de circunstâncias, mas nós não adentramos na política. E aí tem uma série de motivos que eu acho que nós não entramos. O principal são dois. Um é o objetivo que os partidos não ajudam e mulher não tem recurso. E a lei das cotas ajudou, no sentido que antes a mulher carregava o piano nas comunidades, exigia o asfalto, era quem brigava por água, tal, chegava na hora, quem vai ser o candidato? É ele. Ele não era quem tinha carregado o piano. Né? Aí, mas apareceu o líder da comunidade, outro, tal, o que era o afilhado do deputado, e a mulher só carregava o piano. Então, a lei das cotas, principalmente na questão de vereadora, ela ajudou muito, porque os partidos tiveram que colocar. Mas ainda é uma verdade, né? A mulher não tem ainda nos partidos cacife político para poder ter força numa campanha. E não tem financiamento, porque quando uma mulher vai pedir recurso para uma campanha, se tem um candidato homem, é para o homem, porque o homem sempre acham que tem mais chance de ganhar.
Então, a mulher sempre fica em desvantagem. Com o financiamento público a ser votado, que se Deus quiser vai ser votado, isso para nós é tudo, vai fazer uma diferença gigantesca para a mulher. A outra questão, que essa é objetiva, é partidária, é falta de dinheiro, e que tem caminhos. A outra é a mais difícil, é a cultural. Porque os partidos chegam e falam assim, você já deve ter cansado de ouvir também, todo mundo está em casa. Elas não querem, o que a gente pode fazer? Caçar a mulher a laço? Ninguém quer ser candidata, é muito difícil. Claro, primeiro porque não tem dinheiro, não tem estrutura e não tem como, para que vai ser? Mas e essa é uma parte, a outra é mais complexa. Olha, eu fui deputada e eu pude perceber uma coisa muito significativa que me chamou a atenção e fiquei pensando por que era daquele jeito. Deputada ou senadora, ou é mulher de político, ou é viúva, ou é desquitada, ou é solteira. Pensa se você conhece. Porque não dá para ser. Na vida que nós temos hoje, do jeito que funciona o cotidiano, a mulher do deputado, ela muda para Brasília se for necessário, ou ela aguenta como parte da sina de ser mulher, ficar aqui em São Paulo. No caso de Paulista, poucas mudam, né? Porque a nossa é uma capital importante, é mais interessante ficar aqui, tem filhos, etc, etc. No caso das mulheres deputadas ou senadoras, marido não vai, né? Marido não vai. E não vai. E aí, se a mulher tem filhos, o que faz dos filhos? É uma carreira difícil, porque eu tive experiência, quando fui deputada, de colegas deputadas que moravam em estados do norte, muito distantes, difícil de transporte, que ficavam tão desesperadas com um filho de 5 anos que levava o filho para Brasília. Mas que atenção você dá para o filho em Brasília, se você trabalha das 9, às vezes até às 10? Porque são só 3 dias, mas 3 dias muito intensos, que você não dá atenção nenhuma. Então, o marido também, que não tinha ido, reclamava. Ué, mas se não é para dar atenção aí, deixa eu cuidar dele aqui. É muito difícil. Então, essa questão, eu não sei como resolver. Eu acho que é todo um processo que hoje está muito mais tranquilo, porque nós já temos uma geração que divide tarefas, uma geração que compartilha, uma geração que está querendo licença maternidade para homem, uma geração diferente do que a minha, então nem se fala. Mas ainda falta muita experiência diversa que nós não temos. E fora que tem um detalhe, eu acho que as mães gostam de ficar com as crianças pequenas. E depois, quando eles ficam adolescentes, a mãe também gosta, porque aí é uma situação diferente, mas dá tanto trabalho quanto pequeno. Então, é uma situação que temos que pensar, não vai ser assim, não tem coisa pronta, e, principalmente, não tem lei que mude. Isso é um processo, na medida em que nós formos adentrando o mercado de trabalho, na medida em que as creches forem realmente numerosas o suficiente, na medida que as discriminações forem sendo menos numerosas, eu acredito que nós vamos ter formas de mudança. E essas mudanças vão ser muito específicas de família. As famílias vão agendar os seus processos, como hoje agendam. Né? Você chega em algumas casas, você vê o marido passando roupa, às vezes fecha a janela para o vizinho não ver, mas está passando roupa. Né? Então, as coisas estão mudando. E esse é um grande desafio que nós temos no campo político. Mas, ao mesmo tempo, a eleição da Dilma abriu uma porta que eu não imaginei, vou ser sincera com vocês, que seria tão rápido. Porque foi assim, num mês, nós tivemos 2 vice-presidências que nós não tínhamos, nunca tivemos. Né? Quanto tempo existe o Senado? Nunca teve uma vice-presidente. Presidenta, Marta. E a Câmara também nunca teve vice-presidenta. E foi de cara, né? E eu fui vice-presidenta, claro, tem meus méritos, mas que ajudou eu ser mulher, ajudou muito, porque era muito legal ter uma mulher lá e uma mulher no Senado. Então, foi muito óbvio o que aconteceu. Como foi óbvio a presidenta ter nomeado 9 ministras. Até então, o máximo que nós tivemos, gente, foram 4 ministras. 4. Nós temos 9 ministras. E vocês perceberam o que eu estava falando, como tem relação. Para conseguir as ministras, a Dilma teve que suar, porque a mulher também não tem poder nos partidos. Essa é outra realidade.
Então, aquele ministério está sendo negociado com aquele partido, o partido não indica a mulher, porque quem tem poder partidário é o homem. Então, essa é uma questão também, que dá no que dá. Ela teve dificuldade para conseguir. Conseguiu 9. E nós tivemos uma chefe da polícia no Rio, nomeada, que também foi nessa esteira, não tem nenhuma dúvida. E a diretora-geral do Senado, pela primeira vez também uma mulher, também foi nessa esteira. Gente, foram 20 dias, 30 dias que isso aconteceu. Foi muito legal, muito rápido. Isso é o que eu pude observar. Depois disso, eu pude pensar assim, por que teve aquela discussão de presidenta ou presidente? Em português, tanto faz, presidenta ou presidente, ambos são igualmente corretos. A importância de presidenta é o cognitivo, né? Sou errado, esquisito? Soa. Mesmo eu, às vezes, falo presidente. Por quê? Porque a gente não tem hábito. Olha, quando eu fui prefeita, a chapa não era prefeito, tive que mudar para prefeita. Senadora, não tinha senadora antigamente, as primeiras senadoras eram senador fulana de tal. Até que uma falou, não, o que é senador fulana de tal? Eu sou senadora. Era um espanto. Agora, ninguém pensaria em chamar uma senadora de senador. Então, isso é um hábito. Nós não temos o hábito de mulheres presidentas, porque nunca tivemos. Seria importante, de alguma forma, talvez não fosse, mas é no sentido do simbólico. O que vão ser 4 anos de uma mulher primeira mandatária da nação, nós não temos ideia ainda. Nós não avaliamos o que é para uma menininha que perguntou, neste ano foi de 2010, se mulher pode. Quer dizer, ela já tinha introjetado dentro dela que mulher não pode algumas coisas para fazer essa pergunta. Agora, as próximas não vão ter essa ideia, né? Elas vão saber que mulher pode, porque cada vez que tiver uma função muito importante nesse país, é uma mulher que vai estar na frente. E ela vai ouvir. Seria tão bom se os jornais tivessem entendido, as emissoras, a presidenta Dilma Rousseff. Teria sido ótimo. Não, eles insistem por presidente, que é de um machismo atroz, né? Por parte dos aparelhos de comunicação, com toda a razão eles têm, porque está corretíssimo em português, mas é uma não vontade de perceber o que isso pode ajudar, porque faria uma diferença muito maior se as emissoras e os jornais começassem a mudar esse tipo de tratamento. Mas eu diria uma coisa desagradável, né? Mas que não a força de uma mulher é muito grande na presidência, e isso não vai ser apagado com o presidente ou presidenta, que nós estamos lá. Nós temos que ter um histórico, né, que eu estava começando a falar, que até 62 nós éramos equiparadas a silvícolas e débeis mentais, e agora nós tivemos também, eu estava vendo, que me surpreendeu, a gente esquece das coisas, né? Em 1968, nós tivemos uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que foi firmada na ONU. Vocês sabem que ano que o Brasil ratificou? 81. Gente, não é muito forte isso. Quer dizer, foi feito em 68, nós fomos ratificar em 81. Ratificamos, mas foi em 81. Né? E depois, outra coisa que está tão pertinho e parece que está anos-luz, o primeiro Conselho da Mulher, né, de Direitos da Mulher, foi em 83, em São Paulo. Vocês estão lembrados? Também é muito pertinho. Depois nós tivemos o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, foi em 85. E aí, nesse mesmo ano, nós tivemos 27 mulheres que ocuparam cadeiras de constituinte. Eu acho que a gente se anima, mas a gente vê que a coisa vai, que vai. O Lula deu um passo grande, né? O Lula fez algumas coisas muito importantes. Ele elevou a Secretaria das Mulheres para nível ministerial, isso foi muito bom, participa das reuniões ministeriais, e também isso possibilitou fazer programas muito mais extensos e fortes de capacitação de profissionais na rede de atendimento às mulheres em situação de violência. E aí nós chegamos num grande avanço para as mulheres, que também é um marco, que é a Lei Maria da Penha, né? Essa lei foi uma lei importante. Nós tivemos agora uma tentativa de retrocesso da lei, né? Quando
foi julgado que poderia ir para juizados especiais, quando a pena fosse menos de 1 ano. Mas eu acredito que isso não vai prosseguir. Inclusive, na sabatina no Senado do novo ministro do Supremo, o ministro Fux, eu perguntei se ele era a favor dessa flexibilização da lei. E ele foi muito peremptório, ele é absolutamente contrário a essa flexibilização. Não é que vai adiantar você ter uma lei no sentido que nós vamos zerar isso, porque aí é aquela mesma história da cultura, né? Mas adianta muito, né? É um instrumento. Na hora que fizeram a criminalização do racismo, né? Não é que elimina racismo, mas adianta, gente, adianta. A pessoa tem como chegar numa delegacia, né? Isso faz uma diferença bastante grande, eu acredito. Portanto, eu não creio que essa lei vai ser flexibilizada. Inclusive, a mobilização é grande por parte das mulheres para que isso não tenha retrocesso nessa lei. Agora, a gente tem que ver como trabalhar para avançar, porque só ter lei que pune não adianta. E a situação é interessante. O Senado fez uma pesquisa agora interessante. Primeiro tinha do Perseu Abramo, que a Giovândia mencionou alguns dados, né? Tem um dado que me assustou bastante, são dados antigos, né? Acho que essa pesquisa é de 2006, né? São antigos. Mas ela de 10 mulheres são assassinadas todo dia no país. É muita mulher, gente, né? Eu estava lendo que aqui em São Paulo também está aumentando muito no nível de homicídios que existem, a porcentagem de mulheres que são mortas, né? E por companheiros, não são crimes que ocorrem na rua de assalto, são crimes dentro de casa, 70% deles. Então, isso também é assustador. No momento em que a gente acha que está diminuindo, não está diminuindo. E nós não temos também tantos elementos para saber exatamente o que ocorre, porque antes ocorria muito em portas fechadas, quer dizer, que mulher apanha, há muito tempo todo mundo sabe que apanha. Agora, se está aparecendo mais, que a mulher está mais forte para denunciar, também pode ser, né? Agora, homicídio é homicídio, né? A gente tem dados mais concretos. Mas esses dados do Senado, eles apontam alguns números interessantes. Primeiro, que é o nível de conhecimento da Lei Maria da Penha, é quase 100%. Isso me chamou a atenção. Quer dizer, é uma pesquisa feita só com mulheres, são 1.100 e poucas mulheres, em 114 municípios. Todas as capitais do país, e Distrito Federal. Então, o que nós temos é que é quase 100% das mulheres, quer dizer, é um assunto que nos tocou, né? As mulheres estão sabendo que é a lei. A outra coisa interessante, um número grande, não sei exatamente a porcentagem, mas eu lembro que era bem forte, denunciaria. E o número também denunciaria se soubesse. O que eu achei muito interessante, porque tinha aquela máxima de em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, as pessoas não acham mais isso, não. As pessoas acham que elas têm que entrar se uma mulher está apanhando e a minha vizinha, eu sei que ela está apanhando, as pessoas estão entrando na discussão, ou pelo menos estão dizendo que entrarão, ou que estão entrando, não sei. Né? Aí é uma pesquisa. Mas achei que antes não tinha isso em pesquisa, esse dado. Hoje tem. Então é importante essa percepção. Agora, tem duas coisas na pesquisa que são mais difíceis. Primeiro, é que um número grande, eu acho que são 63%, tem medo de denunciar a própria agressão. E aí vai entender o porquê. É porque não pode retirar a queixa. Então, isso é complicado, porque se você puder retirar a queixa, não adianta nada fazer a queixa. Porque as pessoas acham que retirando a queixa melhora, mas não melhora na experiência e nos dados que a gente tem, porque a reincidência é bastante alta, né? Bate uma vez e bate depois. E aí tem os números da pesquisa, eu acho que esses detalhes eu acabei não trazendo, mas tem um número da pesquisa mostrando os detalhes dos números, né? E um dos que eu me lembro era de reincidência, chega a ser 20% diariamente. Quer dizer, tem mulher que está apanhando diariamente, dessas que apanham e que não fazem a denúncia. 20% apanha todo dia e não denuncia. Aí nós chegamos no outro problema. Por que não denuncia? Por que tem medo? Porque não pode cair fora, gente. Ela não tem para onde ir.
Esse é o problema. E tem filhos. Então, apanha, porque o que ela vai fazer com os filhos? Como ela vai manter os filhos? Ela vai deixar os filhos com aquela pessoa? Ela não vai. Então, ela se sacrifica. E ela tem medo. Aí nós temos os caminhos, quando perguntam. Então, quais são os caminhos? O caminho é independência, autonomia econômica. Não tem outro, né? Enquanto a mulher não tiver independência econômica, ela vai continuar apanhando. Tem um outro fator. Eu não posso dizer que, tendo independência econômica, 100% vai sair. Não vai, porque neurose é a fome com a vontade de comer, né? Ali se une e, se for uma união desse tipo, vai continuar apanhando e ele vai continuar agredindo e ela vai continuar de vítima e assim vai por causa da vida. Às vezes tem disso até quando não apanha. É violência verbal e ali a gente sabe que não passa por dinheiro, passa por neurose brava. Aí a gente não tem o que fazer. Mas o que a gente pode fazer é quando é referente à independência econômica, né? E a independência econômica, nós temos, primeiro, a educação, que é algo que é importante, que o Brasil está avançando, né? Temos o ProUni, para as camadas mais carentes, que está possibilitando a mulher também, que seria de família mais humilde, onde diria, não, só tem dinheiro para um, vai ele, né? Ela está podendo isso, ela estudou, ela está podendo, então isso está sendo bom. Nós temos a possibilidade das creches, e a nossa presidenta prometeu 6.000 creches novas nesse Brasil, porque sem a creche nós não vamos na esquina. E essa é a verdade, né? Não tem como deixar a criança em casa, né? Ou, às vezes, tem que ouvir também do companheiro, você vai trabalhar, para o dinheiro que você vai pagar a vizinha e o dinheiro que você vai pagar a condução, é melhor você ficar em casa. Isso também a gente escuta, né? E uma creche pública de qualidade é algo que é necessário para essa independência e começar a mudar as coisas na sociedade. A outra questão é crédito, né? O crédito para a mulher, isso o governo do Lula foi muito bacana em termos de abertura de crédito para homens e mulheres, mas possibilitou muitas mulheres terem acesso a crédito e abrirem suas primeiras empresas. Nesse papel, o SEBRAE e outros órgãos têm um papel muito importante também, de ajudar a formar cooperativas. Esse é um processo de independência econômica e de realização também, né? Porque a situação da mulher é uma situação onde nós não nos satisfazemos em ficar só em casa, mas também a gente não se satisfaz também só trabalhar e não poder ter uma família. E isso já descobriu a Beth Friedan, eu nem lembro mais que ano que foi isso, mas não sei se vocês estão lembrados da história do feminismo. Nós tivemos duas grandes mulheres, três com a brasileira nossa. A Simone de Beauvoir, que disse aquela frase emblemática até hoje, né? Ninguém nasce mulher, se torna, né? Isso é verdade. E a depois dela, nos Estados Unidos, a Beth Friedan, que ele escrevia para, acho que não era uma revista tipo Cosmopolitan, uma revista feminina. E um dia ele escreveu um artiguinho, achando que era um artigo, dizendo, pois é, eu não estou entendendo, porque eu tenho 5 filhos, eu tenho uma casa boa, um companheiro, 2 carros na garagem, por que dá esse vazio e eu me sinto tão mal? E aí a revista foi invadida de milhões de cartas, dizendo, eu também. E aí se percebeu que ter um trabalho, ter uma realização de outro tipo, faz falta, né? Esse foi um grande... E aí ela desencadeou todo um movimento nos Estados Unidos que teve todos os percursos que eu acho que a maioria das pessoas conhece, desde queima de sutiã e calcinha até depois a Gloria Steinem e outras mulheres muito interessantes. E no Brasil foi a Rose Muraro, né? Que eu acho que se tem alguém no Brasil responsável pelo pensamento teórico, é ela. A Rose, até ela deu uma entrevista essa semana, não sei se vocês leram na Folha, foi uma entrevista interessante. É uma mulher de muito valor, praticamente nasceu cega, né? Vê muito mal, e que suplantou todas as dificuldades, e eu diria que é a grande pensadora que nós temos. Aliás, foi ela que trouxe a Beth Friedan. Era na época da ditadura ainda, e o Pasquim fez um grande malefício na época para as mulheres, porque a Beth Friedan é uma mulher muito feia. E na hora que ela saiu, o Pasquim logo falou, olha aí, mal amada, lésbica, sapatona, não sei o quê, olha quem são as feministas. E eu lembro que eu fazia o TV Mulher,
E logo depois eu fui fazer uma palestra num estado e lembro que a primeira-dama foi perguntada: você é feminista?